Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão sobre funções. Essa aula ela é introdutória, então nós vamos falar sobre conceitos básicos. Tá? O que é uma função? O que diz respeito a essa matéria função na matemática? Bom, função é uma relação entre duas grandezas, lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, é uma relação entre duas grandezas, e essa relação ela pode acontecer de diversas formas. Eu vou citar aqui essa relação quando ela acontece na forma de diagrama, através de uma lei matemática e através de um gráfico. Bom, para a gente ter uma função, a gente tem que ter uma situação. Então, eu coloquei aqui uma situação. Essa situação pode ser uma situação qualquer do dia a dia. Eu só coloquei uma aqui para exemplificar. Onde um taxista cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Tá? Na prática é mais ou menos isso que acontece em uma situação que envolve cobrança de táxi. Existe uma taxa fixa e uma quantidade que é cobrada por quilômetro. Bom, como é que a gente faz para estudar essa função? Primeiro nós vamos ver como que a gente representaria essa situação criando uma função entre o valor cobrado pelo taxista, e a quantidade de quilômetros rodados, já que nessa situação são as duas grandezas envolvidas. O valor que eu pago para o taxista depende de quê? Depende da quantidade de quilômetros que eu ando. Daí vem uma função. O dinheiro que eu pago pode ser escrito em função, existe uma relação com a quantidade de quilômetros rodados. Bom, colocando isso em um diagrama. Diagrama, pessoal, é simplesmente uma forma geométrica onde eu vou colocar valores de conjuntos. Então, vou colocar aqui. Vou representar aqui no primeiro diagrama um conjunto, que vai ser a quantidade de quilômetros rodados, e no segundo diagrama a quantidade que eu pago, o valor que eu pago para o taxista. Então, vamos colocar aqui. Vou discriminar aqui alguns valores. Vamos supor que eu chamei um taxista e não desisti, não andei nada. Ou então uma outra situação, onde eu chamo o táxi e ando 3 km. Depois eu vou andar 5 km. Bom, tem aqui 3 situações. Considerando essas 3 situações, qual é o valor que eu vou pagar para o taxista andando essa quantidade de quilômetros rodados aqui, discriminado no primeiro diagrama? Se eu não andar nada, 0 km, eu vou ter que pagar pelo menos a taxa fixa por ter chamado o taxista. Então, nesse caso, eu vou pagar, se eu chamar o táxi e não andar nada, eu vou pagar R$ 5,00. Se eu chamar o táxi e andar 3 km, vou ter que pagar R$ 5,00 da taxa fixa, mais 2 km, mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, eu vou pagar os R$ 5,00, mais, já que eu pago 2 por quilômetro, isso vai dar R$ 6,00. 5 mais 6, R$ 11,00. E se eu chamar o táxi e andar 5 km, eu vou pagar R$ 5,00, que é a taxa fixa, e vou pagar mais R$ 2,00 por cada quilômetro. Se são 5 km, eu vou pagar R$ 10,00 pelos quilômetros, mais R$ 5,00, vão dar R$ 15,00. Bom, expressei aqui essa função através de um diagrama. Bom, é importante também que vocês entendam que os valores que aparecem nesse primeiro conjunto, eles são chamados de domínio. Tá? Então, nesse caso, o meu domínio é formado pelos valores 0, 3 e 5. E aqui nesse segundo conjunto nós temos o contradomínio. Tá bom? Pode ser que no contradomínio apareçam valores que não estejam recebendo seta, não estejam recebendo nenhuma relação. Isso é possível. Tá? Toda vez que a gente vai falar de uma função representada através de diagramas, nós temos que perceber algumas regras. Quais são as regras? A primeira regra é que não pode ficar nenhum elemento do domínio desse primeiro conjunto sem estar ligado. Tá bom? Não pode ficar ninguém aqui sem estar ligado. Vocês podem ver que eu representei aqui a ligação por seta. Todos os elementos do domínio
têm que estar ligados a alguém do contradomínio. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui um 8, e esse 8 não tivesse ligado a ninguém, nesse caso, esse diagrama não representa uma função. Para que um diagrama represente uma função, todos os elementos do domínio devem estar ligados a elementos do contradomínio. Já no contradomínio pode sim ficar alguém sem estar ligado, tá bom? Outra coisa importante, cada elemento do domínio só pode sair uma seta dele, tá bom? Pode sair apenas uma seta de cada elemento. Não pode sair duas setas de um mesmo elemento. Uma outra coisa que não é permitida, deixa eu apagar esse 8 aqui, já que a gente sabe que isso não é permitido. Esse 8 não poderia ficar aqui. Isso também não pode. Ó. Se tivesse o 5, o 5 aqui, e tivesse um outro elemento aqui, sei lá, 10. E esse 5 tivesse ligado a dois elementos diferentes do contradomínio. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, deixa de ser função. Tá bom? Eu não posso ter um único elemento do domínio ligado a diferentes elementos do contradomínio. Então, beleza. Mas fiquem atentos que o que poderia acontecer aqui. Deixa eu apagar essas setinhas que eu fiz aqui, só para ilustrar. Eu disse que não pode sair duas setas de um mesmo elemento do domínio. Mas isso aqui pode acontecer. O 3, olha, saiu só uma seta dele. Ele pode estar ligado ao 5. Lá no contradomínio, a gente pode ter um único elemento recebendo várias setas. Tá? Isso é permitido. O que não pode acontecer é sair duas setas ou mais de um mesmo elemento do domínio. Tá bom? Então, se tivesse, por exemplo, saindo uma outra seta do zero, isso já não seria permitido. Agora, essa situação que aparece aqui ilustrada era totalmente permitida e isso representa uma função. Tá? Mesmo estando esses elementos aqui do contradomínio sem ligar, isso não tem problema. Inclusive, quando a gente analisa o contradomínio, todos esses elementos aqui fazem parte do contradomínio. O 5, o 11, o 8, né? Não sei se aqui é um 8, o 10, isso é um 10. E o 15, todos eles fazem parte do contradomínio. Ainda existe dentro do contradomínio a imagem. A imagem são os elementos que recebem seta. Então, se eu tivesse que dizer aqui quem é domínio, contradomínio e imagem, o domínio são os elementos do primeiro conjunto. Todos devem estar ligados e saindo apenas uma seta de cada um. Tá? Então, o domínio é 0, 3 e 5. Ok. Quem é o contradomínio? Todos os elementos do segundo conjunto. 5, 11, 10 e 15. Todos eles aqui fazem parte do contradomínio. E a imagem são os elementos do contradomínio que recebem seta. Nesse caso, um único elemento do contradomínio da imagem é o 5, porque só o 5 que recebeu seta. Tá? Então, essa situação aqui é uma situação permitida. O que não pode acontecer? Duas coisas. Não pode ficar nenhum elemento do domínio sem ligar. E outra coisa é que cada elemento do domínio só pode sair uma seta de cada. Eu não posso ter um elemento saindo duas ou mais setas. Isso não é permitido. Isso descaracteriza uma função. Bom, isso é o que vocês precisam de saber sobre representação por diagrama. Agora, lei matemática. Uma lei matemática é uma fórmula matemática. A gente chama isso de lei da função. E aí, para eu escrever a lei da função, eu tenho que pegar o problema e traduzir o problema em uma fórmula matemática. Bom, se eu chamar aqui de y, o valor pago, tá? O y vai ser o valor pago. E eu vou chamar de x os quilômetros rodados. Os quilômetros rodados. Então, como é que eu faço para escrever uma fórmula para essa função? Primeiro, o valor que eu pago, y, ele é igual a R$5, que é a taxa fixa, mais, não vou pagar só os R$5. Claro que o valor que eu pago depende também da quantidade de quilômetros. Só que eu vou pagar R$2 e esse R$2 vai ter que ser multiplicado por quem? Pela quantidade de quilômetros que eu rodo, que eu chamei de x. Então, a função fica assim escrita. Ó. Y é igual a 5, que é um valor fixo,
mais R$2. E esses R$2 eles estão dependendo de quem? Da quantidade de quilômetros rodados, que aqui foi chamado de x. Essa função, pessoal, como o meu x aqui está elevado a 1, essa é uma função do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Tá? Uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, aqui é a função, a relação, ela foi escrita através de uma fórmula matemática, que nós chamamos de lei da função. Além disso, a gente pode representar essa função através de um gráfico, estipulando valores para a quantidade de quilômetros rodados e, a partir de então, encontrando valores para y. Então, vai ser uma representação aqui que vai ser um esboço. Então, por favor, não julguem a qualidade do meu gráfico. E eu vou pensar que eu vou colocar valores 1, 2 e 3. E vou pensar o seguinte, para começar aqui tem um 0, né? Quando eu ando 0 quilômetros, né, no táxi, qual que vai ser o valor? Eu vou colocar alguns valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, claro que o meu gráfico aqui está sendo feito à mão, ele não vai ficar muito perfeito. Primeira coisa, quando eu ando 0 km, a gente já sabe que eu vou ter que pagar a taxa fixa, que é de R$5. Então, 0 km, 1, 2, 3, 4, R$5. Aqui. Quando eu ando 1 km, quanto que eu pago? Eu vou ter que pagar R$7. Então, vou pagar R$7, vou ligar 1 no 7. 7 está aqui. Liguei os dois. 7. Quando eu ando 2 km, eu vou ter que pagar R$4, certo? Mais 5, 9, 7, 8, 9. Tá aqui. Liguei os dois. E quando eu ando 3 km, vou ter que pagar R$6 aqui, mais 5, 11. 9, 10, 11. Tá aqui. Vocês podem ver que esses pontos eles estão alinhados, formando uma reta. Toda vez que eu representar uma função do primeiro grau, o formato dos pontos unidos, né, os pontos que representam a função, que estão dentro da função, vão formar uma reta. Ok? Então aqui a gente tem 3 formas de representar uma função. Por diagrama, nós sabemos quais são as regras que um diagrama deve cumprir para que seja permitida a representação de uma função. Também podemos representar uma função por uma lei matemática, uma fórmula matemática chamada de lei da função. Nessa nossa situação, a lei da função é y igual a 5 mais 2 vezes x. Lembrando que no lugar do y também é muito comum que apareça um f de x. F de x e y é a mesma coisa, pessoal. Tá? Essa representação, e esse vezes aqui pode não aparecer. Né? A gente tem que saber que sempre que aparece um número e uma letra juntos, é porque entre eles existe uma multiplicação. Então esse pontinho aqui, ele é totalmente opcional. Inclusive, na maioria dos exercícios, das questões, ele não aparece. Tá? Mas é importante vocês entenderem que y e f de x são duas formas diferentes de falar da mesma coisa. E essa representação por f de x é muito comum aparecer em questões que pedem para calcular o valor da função para um determinado número. Vamos supor que eu quisesse saber quanto que eu vou pagar se eu andar 10 km. Isso é a mesma coisa de perguntar quanto que é f de 10. Tá? O valor que eu vou pagar para quando eu andar 10 km de táxi. É a mesma coisa que perguntar f de 10. E para responder essa pergunta, eu tenho que colocar o 10 no lugar do x. Isso fica 5 mais 2 vezes 10. Eu faço essa continha, tenho que fazer a multiplicação primeiro. Ela tem prioridade em relação à soma. Então fica 5 mais 2 vezes 10, 20. Que vai dar R$25. Então, essa forma de escrever a função com f de x
ela é muito útil para quando a gente quer descobrir o valor da função para um determinado número. O número vai aparecer aqui entre parênteses e tudo que eu tenho que fazer é substituir a variável da função, que nesse caso é x, né? A gente sabe que não tem que ser necessariamente a letra x, poderia ser outra. Eu tenho que substituir a variável, a letra que representa a minha variável, pelo valor que aparece aqui entre parênteses. Então, se for f de 10, eu vou colocar o 10 no lugar da variável, que nesse caso é x. Ok? Então, é isso que vocês precisavam saber sobre função. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre função afim e é importante que vocês o assistam.